cumprimentar todo o Executivo Camarário, cumprimentar também a secretária das nossas reuniões, a doutora Ana Silvestre, cumprimentar também todos aqueles que na Câmara dão apoio logístico para que esta reunião possa acontecer e possa acontecer através desta plataforma digital, e um último cumprimento para todos aqueles que nos seguem via também plataformas digitais. Hoje, para partilhar convosco, antes de entrarmos na ordem do dia, queria começar, até porque foi articulado com todos os vereadores, um voto pesar em memória do Sr. Manuel Barroca, que nos deixou há sensivelmente uma semana, faleceu já com 97 anos. Realçar aqui e sublinhar todo o trajeto de vida, sempre muito dedicado à causa pública, sempre muito dedicado à sua terra. Destacava aqui a sua participação política, integrou o primeiro Conselho Municipal do Cartaz, integrou os órgãos da Junta de Freguesia do Cartaz, foi vereador da Câmara Municipal do Cartaz, sempre, toda a vida, o seu percurso político sempre em representação do PPD, PSD. O município, em 2005, felizmente, foi em vida e de muito boa saúde, atribuiu-lhe por unanimidade a medalha de mérito municipal, e destacava desta vida riquíssima que teve, quer ao nível da sua atividade privada, onde passou pela agricultura, onde passou pela área da construção civil, destacar muito a atividade dele na defesa das nossas tradições, um homem que geriu a Praça de Touros, um homem que liderou a comissão do Dia do Campino nos anos 90, muitos anos ele a dar a cara e na organização do Dia do Campino, e para além disso também nos deixa a saudade que toda a gente recorda de um excelente conversador, um excelente contador de histórias, um homem com uma memória fantástica dos grandes eventos do Conselho do Cartaz, ainda do século XX, e também transmitir. Gostaríamos muito, em conjunto com a família, de organizar uma homenagem. Infelizmente, este tempo de Covid, o Conselho do Cartaz, não pôde fazer a despedida deste nosso conterrâneo que todos nós desejávamos e que o seu percurso de vida justificaria, e oxalá, após estes tempos conturbados, possamos em conjunto, naturalmente, principalmente com o seu partido de sempre, com o PPD-PSD, organizarmos uma homenagem a este nosso grande conterrâneo que nos deixou o percurso, volta a dizer, de vida para a amizade que sempre cultivou com todos aqueles que tiveram o enorme gosto de com ele conviver. Posto isto, abria também às considerações da vossa parte. Eu acompanho o Sr. Presidente em tudo aquilo que disse, naturalmente. Muito bem. Então, ia propor-vos um minuto de silêncio. Acho que o podemos cumprir de pé também, independentemente desta plataforma digital. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores vereadores. Muito obrigado. O segundo assunto que queria partilhar convosco tem a ver
com a questão do Fundo de Apoio Municipal, tive a oportunidade de também, de alguma forma, partilhar com o Sr. Vereador Jorge Gaspar esta notícia, uma vez que o PSD também tinha, em reunião de Câmara, apresentado uma proposta para a questão dos juros do FAM, transmitir que, da parte do Governo, felizmente até houve maior abertura, em vez dos juros foi o capital. É claro que nós pedimos tudo, mas sabemos que não foi possível nas conversações com a Direção-Geral do Tesouro e de alguma forma transmitir aqui que o município para este ano, não sendo perdoado os juros, porque não são perdoados, perdão, o capital não sendo perdoado, uma vez que a verba vai ser amortizada nos próximos 21 anos, mas que tem aqui uma capacidade reforçada, isto é uma medida para todos os municípios FAM, uma medida reforçada com 1.486.000 euros para, acima de tudo, reforçar investimento. Eu não vou dizer que seja a totalidade, porque acho que o processo deve ser participado, eu comuniquei isso ao Sr. Vereador Jorge Gaspar. A semana que passou, fiz uma ronda por todos os presidentes de junta para preparar este plano de intervenção municipal, onde aqui a perspectiva do Governo e também a nossa, que possamos a relançar o investimento e por via do investimento a economia, sem perder de vista um instrumento que estamos a trabalhar num fundo de emergência social, naquilo que temos que assegurar de proteção social e de coesão no nosso território. Sabemos que o desemprego vai aumentar, a carência nas famílias está a aumentar de dia para dia e também podemos dar aí um suporte complementar àquilo que é o trabalho da Segurança Social, onde numa primeira linha pertence dar este tipo de respostas, também ao nível do associativismo, seja ele de caráter social, desportivo, cultural, recreativo, podemos também avaliar aí alguma verba para dar esse apoio e pretendemos, durante esta semana e na próxima, auscultar todas as forças políticas, portanto, auscultar todas as forças políticas e auscultar os parceiros sociais, nomeadamente as duas associações empresariais que o Conselho tem, assim como a Associação de Comerciantes, que também dá cobertura ao Conselho do Cartaz. Transmitir que é nosso propósito, até por este caráter excepcional que temos este ano, e julgo que isso é possível, acho que há um largo consenso no nosso Conselho em relação àquilo que são as obras prioritárias, que naturalmente passará muito pela requalificação das nossas vias e do espaço público, naturalmente, de apoio às infraestruturas económicas, mas dizia que é nossa intenção trabalhar com todas as forças políticas, todas já apresentaram naquela primeira fase excelentes propostas, muitas, ou se calhar a esmagadora maioria são comuns, e acho que isto não deve ser o plano apenas de quem governa a Câmara, independentemente de termos maioria absoluta, mas deve ser um plano de investimento que possa contemplar naturalmente propostas consensualizadas entre todos os intervenientes na causa pública do nosso Conselho. O terceiro ponto que gostava de partilhar convosco tem a ver com a festa do vinho digital, como já tinha transmitido numa anterior reunião de Câmara, não havendo a possibilidade, que calha sempre no feriado do dia 1 de maio, organizarmos a festa do vinho presencial, não queríamos deixar de assinalá-la e, portanto, começámos já há algum tempo a trabalhar no formato digital. Não será naturalmente nada parecido com aquilo que é o convívio entre pessoas, o reencontro entre pessoas, que é aquilo que marca todos os anos a nossa festa do vinho, mas vamos assinalar a data começando num dia particularmente importante para todos os cartacheiros de todas as freguesias, que é a Quinta-feira da Espiga, em encerrar a sábado, onde vamos ter várias apresentações de vinho, vários colóquios, onde o fandango também vai ter assento, onde vamos ter noite de fados. Portanto, procuramos aqui articular um programa
dentro da diversidade daquilo que são as tradições do cartaz e agora a comunicar naturalmente por via digital. Gostava aqui de saudar todos os nossos parceiros, todos aqueles que mantêm-se na festa do vinho, mesmo neste formato digital, que é aquilo que estes tempos nos obriga. O quarto ponto que gostava de partilhar convosco tem a ver com a evolução dos dados da doença Covid-19, da pandemia. Tivemos um acréscimo substancial nas últimas 2 semanas, cresceu bastante, praticamente duplicou em relação àquilo que era a evolução de uma curva descendente. Não estamos serenos, naturalmente estamos bastante preocupados com estes números. Sabemos que a situação está confinada e está controlada. Já é público o nome das empresas e é por isso que as posso divulgar. Portanto, tivemos ali um foco na Avipronto, um foco na Sonai, onde muita gente do Conselho do Cartaz trabalha. Dentro dos testes em parceria, que foram realizados em parceria com a Segurança Social, com a Autoridade de Saúde, também temos 2 instituições da nossa terra onde foram detectadas pessoas com este problema, que ditaram até o adiamento da abertura de jardim de infância, de creche, nestas 2 IPSS do nosso Conselho. Transmitir que temos acompanhado, porque hoje marca a abertura das aulas do 11º e 12º ano, temos acompanhado com grande proximidade e com grande intervenção aquilo que foi a reabertura dos espaços escolares. Realizamos Conselho Municipal de Educação. Na passada sexta-feira fizemos uma reunião para onde foram convidados os 2 diretores de agrupamento. Tiveram as associações de pais e encarregados de educação, teve a nossa área de proteção civil, onde tivemos a ultimar tudo aquilo que tinha a ver com a abertura hoje, nomeadamente a atenção dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, com preocupação para as questões da limpeza dos espaços da escola, com preocupação para a organização dos transportes escolares, adequação de horários, adequação dos transportes escolares aos horários, saber como é que estavam a funcionar. Tivemos sempre em ligação com o engenheiro Marco Henriques da rodoviária e em ligação com as escolas, portanto, certificarmos que tudo estava a correr bem. A questão dos computadores, já temos uma boa parte dos computadores na Câmara que estão a ser formatados. Na próxima quarta-feira devem chegar os últimos, portanto, estamos em condições, à data de hoje, de assegurar que na segunda-feira estão com os alunos, assim como tudo o que tem a ver com acessos à internet. Explicar também, esclarecer o Executivo, porque tem havido alguma confusão na opinião pública. A Câmara do Cartaz tratou de adquirir o número de computadores que nos foram indicados pelas escolas. Como sabem, numa primeira fase estávamos a falar mais de 750 computadores. Com o andamento das aulas, as escolas apuraram um número totalmente diferente no contacto com os diretores de turma e, portanto, ficámos nos 295 computadores. Os acessos à internet também baixaram na mesma proporção. Transmitir que os computadores são entregues aos agrupamentos de escolas e serão os agrupamentos de escolas a entregar aos alunos que têm identificado. Portanto, a Câmara não tem lista personalizada dos alunos. Portanto, a Câmara recolheu o número que foi atribuído pelas escolas, dentro dos critérios que a escola nos ajudou a definir. Haverá um termo de responsabilidade que o encarregado de educação terá que assinar, uma vez que o computador está cedido a título de empréstimo pelo tempo que for necessário. E o tempo que for necessário é aqui a incógnita, porque não sabemos se vai haver a segunda vaga, quando é que esta primeira vaga acaba, e, portanto, enquanto for necessário
enquanto os alunos tiverem que ter algumas aulas ou apoio ao estudo à distância, naturalmente que vamos manter o empréstimo destes computadores, salvo aquelas raras exceções, se transitarem para outro concelho, se transitarem para uma universidade e não necessitarem, mas daqui da nossa parte há uma grande flexibilidade na gestão dos equipamentos. Era isso também que gostava de vos transmitir. Sublinhar ainda, num último, ainda sobre a questão do Covid-19, a questão, como tinha referido aqui, do aumento dos números preocupa-nos, e aquilo que tem sido o nosso pedido, naturalmente, às autoridades de saúde pública, às autoridades da segurança social, é que possamos ir alargando a malha dos testes. Sabemos que os testes são falíveis, sabemos que os testes muitas vezes podem dar uma falsa sensação, mas achamos que é importante irmos alargando a malha dos testes, nem que seja para que aqueles que porventura sejam ou estejam assintomáticos, podermos detectar num determinado tempo o ponto de situação de cada cidadão, nomeadamente daqueles que na sua vida profissional trabalham na proximidade a pessoas de risco ou no apoio à infância. O último ponto que queria transmitir-vos foi a reunião de hoje sobre as questões do Fandango, onde estive acompanhado pela vereadora da Cultura e pela técnica da Cultura, onde recebemos da parte do Presidente da Região de Turismo, do Dr. Ceia da Silva, a boa notícia que vai arrancar de imediato o programa de financiamento e, portanto, houve a certeza de que até setembro, até outubro, o procedimento estará em curso, o que também aqui nos conforta por algo que nós temos lutado há bastante tempo. Eu não vou ser exaustivo, era apenas estes 5 pontos que gostava de partilhar convosco, passando desde já a palavra ao Sr. Vice-Presidente, ao Dr. Fernando Amorim. Muito boa noite a todos os presentes. Só aqui, eu ia começar por aqui uma correção. Aqui há uma afirmação do Sr. Presidente, para constar em ata. Não são, no nosso plano de financiamento de FAM, são de 30 anos, portanto, faltam 27 anos e não 21. Eu disse 21. Foi. Então foi. É só essa correção. O meu parece são 7. Não, era bom que fossem só 21. São 27, portanto, são 1.400.000 euros a dividir por 27 anos que faltam. Relativamente aqui a uma segunda questão, que saiu também a evolução orçamental da administração local em 2019, pelo Conselho de Finanças Públicas, e também referir que também não é novidade, ou seja, o Cartaxo aparece como o terceiro município mais endividado no âmbito do FAM, mas também para informar os seus vereadores que o município do Cartaxo em 2019, e vão ter a oportunidade de verificar isso na prestação de contas, reduziu o seu endividamento em cerca de 1.873.000 euros, passando de um rácio de endividamento de 4,08 para 3,85, e também este relatório faz referência ao prazo médio de pagamentos e aos pagamentos em atraso. O município do Cartaxo não passou o ano de 2019 sem pagamentos em atraso, e o prazo médio de pagamentos passou de 31 dias em dezembro de 2018 para 23 dias em dezembro de 2019. Basicamente, era estas questões que eu queria referenciar, uma vez que este relatório também foca estes 3 aspectos. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Passava à vereadora doutora Elvira Tristão. Boa noite. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de começar por subscrever as palavras do Sr. Presidente relativamente ao Sr. Manuel Barroca. Nunca é demais dizer que, de facto, se trata de alguém que deu muito a esta terra e que era de uma simpatia e bom conversador, como há pouco dizia o Sr. Presidente. E, portanto, sabemos que 97 anos são 97 anos, mas é uma perda grande para o Conselho.
Relativamente ao dia de hoje, queria dizer que, apesar de não termos aberto ao público o Museu Rural e do Vinho, por entendermos que mais uma semana de cautela não era prejudicial à atividade do museu, mas que assinalámos o Dia Mundial do Museu com a reposição de uma visita guiada que o ano passado fizemos em streaming com a participação da Sra. Vereadora Ana Bernardino, e também com a partilha de uma conferência organizada pela Rede dos Museus do Vinho, no âmbito da AMPV, sobre o papel dos museus do vinho na promoção dos territórios. Informar também que, relativamente à biblioteca, também... Sra. Vereadora, eu peço desculpa, eu ia pedir a alguém que se calhar está com o microfone ligado, está-se a ouvir um som de fundo que depois perturba a intervenção Sim, eu só tenho que pedir ao meu colega de teletrabalho que interrompa uma chamada que está a fazer. É na origem. Ele já ouviu. É complicado para um técnico de informática que está a fazer apoio a utilizadores, mandá-lo interromper o seu trabalho. Muito bem. Mas dizia eu que, relativamente à biblioteca, também reabrimos hoje com serviço de takeaway, com a entrega de livros porta a porta, que faremos uma vez por semana, e com a abertura do espaço internet com as devidas condições de segurança, na medida em que é um espaço bastante solicitado nesta altura por utilizadores que usam os recursos para as suas declarações de IRS. Informar que, no âmbito da atividade da área da cultura, estamos a colaborar nas filmagens sobre o fandango e sobre as tradições da Quinta-feira da Espiga, portanto, como eu dizia, com gravações para depois serem emitidas nos dias da Festa do Vinho e do Pão. E relativamente à reunião de hoje sobre o fandango, só acrescentar em relação ao que o Sr. Presidente disse, que o trabalho de inventariação do fandango enquanto património imaterial vai ser iniciado num projeto piloto no município do Cartaz, para depois ser replicado nos restantes 28 concelhos que foram considerados para efeitos de ribatejo histórico no âmbito dos fandangos do Ribatejo. E é só por hoje. Muito obrigado, Sra. Obrigada. Vereadora. Sr. Vereador Pedro Nobre, boa noite. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Não tenho muito a dizer hoje. Realmente também reiterar as suas palavras em relação ao Sr. Barroca, efetivamente um marco na vida do Cartaz, os anos todos de vida que ele teve e tudo o que se associou às tradições e tudo o que é importante para nós, mas nada mais tinha a acrescentar para já. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Passava à vereadora Ana Bernardino, manifestando aqui o agradecimento pela participação a título gratuito, mais um, no vídeo de promoção do comércio local e da nossa restauração. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez uma oportunidade de colaborar com a Câmara Municipal do Cartacho e esperemos que tudo corra da melhor forma, este regresso às quase normalidade por parte do comércio. Eu gostaria de me juntar também às palavras de homenagem ao Sr. Barroca e gostaria também de desejar uma vez mais desejar as melhoras aos doentes por Covid-19, partilhar as preocupações em relação à saúde daqueles que estão neste momento a sofrer, aqueles que estão a recuperar e aqueles que estão infectados. Desejar então também que esta segunda fase de desconfinamento decorra da melhor forma, tanto para o comércio como para
todo o restante. Esta segunda fase não significa, como é óbvio, que o vírus desapareceu, por isso as medidas de segurança devem ser e continuar a ser uma prioridade. Apesar deste aumento de casos ainda substancial, estamos a falar de situações mais específicas que podem ser mais confinadas e vamos ter esperança de não alastrar muito mais. Uma palavra também para aqueles que recomeçaram hoje as aulas, para os professores, auxiliares, alunos de 11º e 12º anos, não deve ser fácil, mas para aquilo que eu também tive a acompanhar, tive a oportunidade de acompanhar, está tudo a ser feito com enorme segurança e, portanto, vamos ter um regresso às aulas, com certeza, de forma tranquila. Uma palavra que eu gostaria também de me associar à festa digital, à festa do vinho digital, é um projeto ambicioso, principalmente neste formato. Eu tive a oportunidade também de já perceber mais ou menos como é que vai funcionar. Muitos municípios já o fizeram, muitos municípios já tiveram esta experiência. No município do Cartaxo é a primeira vez, portanto é uma inovação e é sem dúvida um grande desafio que eu vou acompanhar atentamente. Dizer também, Sra. Vereadora, foi muito agradável ver aquela visita guiada que foi feita há 2 anos. É uma ótima oportunidade de assinalar o Dia Internacional dos Museus e dos Monumentos e, sem dúvida, uma ótima ideia para assinalar este dia. A terminar, uma nota para o plano de investimento que está a ser trabalhado, com este reforço significativo de mais de 1 milhão de euros, que poderá ser, sem dúvida, uma grande ajuda numa altura mais complicada como aquela que estamos a viver. Seria sempre uma ajuda, neste caso, muito mais. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereador Dr. Jorge Gaspar. Boa noite. Tenha a bondade. Boa noite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa noite a todos. Reitero os cumprimentos que há pouco apresentei, as palavras de acompanhamento daquelas que o Sr. Presidente dirigiu a propósito da morte do Sr. João Barroca. Tenho aqui algumas questões para... Manuel Barroca, peço desculpa. Tenho aqui algumas questões para o Sr. Presidente, que eu dividiria em 3 grupos, algumas mais da área educativa, algumas delas também na sequência daquilo que referiu inicialmente, outras a propósito dos lares e depois no terceiro grupo as questões do foro económico. Iniciaram-se hoje algumas aulas, o Presidente referiu, 11º e 12º ano, o vereador Nuno Nogueira também depois terá algumas questões para colocar neste domínio e nas creches. Vamos começar pelas creches. O Governo anunciou há dias que 80% dos trabalhadores e trabalhadoras das creches tinham feito o teste Covid-19, portanto, antes do reinício das atividades previstas e, de facto, iniciadas para esta segunda-feira. Eu queria perguntar ao Sr. Presidente se aqui no nosso Conselho esses 80% foram atingidos. Enfim, na nossa opinião, como todos têm direitos iguais e deveres, devia ter sido 100%, e portanto os números do Governo pecam por 20%, mas a minha pergunta dirige-se ao Sr. Presidente saber se sabe se aqui no Conselho os testes foram feitos a todas as trabalhadoras e trabalhadores das creches, a 80% ou a menos de 80%. Esta é a primeira questão. Se não foram a todos, foi a esmagadora maioria dentro daquilo que nós acompanhamos. Aliás, como eu tive a oportunidade de referenciar, foi no âmbito desses testes que foram detectados e saíram as análises na passada sexta-feira, em que 2 IPSS acusaram duas pessoas, pelo menos 2 pessoas positivas, e ficaram muitas em vigilância ativa. Muito bem. Portanto, não teve de parte das instituições a indicação de fragilidades ao nível da concretização dos testes? Eu penso, pelo menos, daquilo que foi solicitado à Câmara, que foi a preparação logística nos 2 dias de teste, foram separados praticamente por 1 semana, correu tudo dentro da normalidade, sim. Ok. Portanto, a nossa logística esteve apoiada na Quinta das Pratas, zona de estacionamento. Sim. Tudo correu muito bem. Obrigado. Uma outra questão, a propósito dos transportes escolares, saber quantos alunos, quantas crianças, quantos jovens estão neste momento a usufruir dos transportes escolares e se os transportes também escolares estão ou não a ser articulados com a possibilidade também de poderem servir a mobilidade de outros segmentos da população.
Sim, tem havido esse trabalho por parte da rodoviária. O número de alunos hoje transportado, porque foi um teste, nem nós nem a escola sabiam na sexta-feira quantos alunos é que iriam aparecer hoje. Eu já devo ter no meu mail, sei que tem lá um e-mail do engenheiro Marco Henriques da rodoviária, mas ainda não tive tempo de o abrir. Mas posso facultar ao vereador esses dados. Posso agradeço. O mail. Eu julgo que esse mail há de ter esses dados. Agradeço. E também quantos alunos, agora falamos de secundário, quantos alunos sabe, a questão divide-se em dois momentos, até porque a resposta a uma e a outro segmento tem que ver exatamente com o ensino à distância. Sabe quantos alunos deveriam ter regressado às aulas e de facto, num segundo momento, quantos é que regressaram? Temos esse número, mas não o sei de cor, porque foi debatido na passada sexta. Peço desculpa, são dois números, não é? O número total de alunos que deveriam ter regressado e os que... E acontecendo o que aconteceu noutros sítios, com toda a certeza também, desse universo global, quantos é que de facto voltaram às áreas presenciais? Não tenho aqui o número de cor. Aquilo que ficou combinado na sexta-feira com o professor Jorge Tavares é que vamos unir na quarta-feira, na véspera do feriado, para fazer balanço destes dias, onde também na reunião vai entrar a rodoviária para qualquer necessidade de termos que adequar alguma coisa. O professor Jorge Tavares saiu, penso, normativo. Nós reunimos na sexta de manhã e ele transmitiu algo que eu ainda não tinha conhecimento. Tinha saído da direção, ou do Ministério, ou de uma direção geral dos estabelecimentos escolares, um novo normativo na véspera, que eles próprios estavam a consultar com ajustamento de medidas. Tinha a ver precisamente com a questão de, salvo erro, havia um período de 10 dias, agora estou a falar de memória, salvo erro, que haveria um período de 10 dias para os alunos, no caso de serem maiores, ou os encarregados de educação, podiam decidir se ele regressava ou não às aulas. Penso que era um período de 10 dias. Tanto que não haveria, como houve aquela regra de ou vai a todas ou não vai a nenhum, que havia aqui um período para as famílias ou para os alunos, no caso de serem maiores, de 10 dias de poderem ponderar. Talvez eram 10 dias. Essa questão dos 10 dias é, porventura, por falta de conhecimento da minha parte, uma novidade para mim, porque de acordo com aquilo que tem sido veiculado pelo Ministério da Educação, o regresso às aulas presenciais dá-se, mas não tem consequências disciplinares para os alunos, nomeadamente de faltas, e, portanto, acaba por não ser obrigatório, o que pode, naturalmente, do ponto de vista do acompanhamento e do processo de aprendizagem, ver diferenças com a manutenção portanto, 100%, de ensino à distância. E daí as minhas duas questões anteriores. Isso é importante para que o município tenha a capacidade de perceber quantos dos seus alunos, digamos-lo assim, permanecem em casa, independentemente de poder já haver aulas presenciais, e, portanto, isso poder ter consequências do ponto de vista dos resultados escolares. E é anos importantes para o acesso ao ensino superior. Sim. Eu posso ter interpretado mal. Eu não fui ler o diploma. A minha interpretação foi, há um período, portanto, o Ministério, tanto quanto eu percebi, transmitiu ou vão a todas presenciais, independentemente de terem exame nacional ou não têm nenhuma e continuam sem aulas presenciais. Este período dos 10 dias era para essa ponderação. Ou seja, que havia um entendimento que muita gente estava na dúvida e que podia esperar para ver como é que as escolas estavam organizadas para irem às aulas ou para os encarregados de educação autorizarem os seus filhos a ir às aulas e que durante estes 10 períodos seria um período de ponderação, seria um período de ponderação para essa decisão final. Tanto quanto eu percebi, ou iam a todas presenciais, mesmo aquelas que não têm exame nacional, ou então não iam a nenhumas. E eu percebi que este período de 10 dias pretendia um bocadinho flexibilizar para também deixar os pais avaliar depois das escolas estarem abertas. Foi o que eu interpretei. Posso ter interpretado mal. Muito bem. Obrigado, Presidente. Quanto aos lares, passemos aqui para o segundo grupo de perguntas e de questões, de esclarecimentos. Quanto aos lares, duas questões. Primeira, muito relevante, já falámos disso 2 ou 3 vezes em reuniões anteriores. Se a Segurança Social já está, de facto, a trabalhar ativamente, naturalmente também com o Ministério da Saúde e com a Autoridade de Saúde, nos chamados nos chamados lares ilegais. Tínhamos a questão de não haver esse acompanhamento, pelo menos com tamanha proximidade, independentemente, digamos assim, do profissionalismo das profissionais e dos profissionais envolvidos, que nunca esteve em causa, mas do ponto de vista institucional e, portanto, dos meios, dos mecanismos, dos instrumentos,
se a Segurança Social já trata aquilo que é igual como igual e, de facto, tem trabalhado com o Ministério da Saúde do ponto de vista da realização de testes, enfim, não só aos idosos, mas também aos trabalhadores dos lares ilegais. Aceitamos a expressão como está. É a primeira questão, Presidente. Sim, como o Sr. Vereador sabe, eu sou bastante crítico em relação à atuação da Segurança Social a nível nacional. Penso que não se resumiu aqui ao distrito, em relação às orientações da Segurança Social em tempos de emergência. Aliás, penso mesmo ter sido na altura o primeiro Presidente da Câmara. Na Lesíria do Tejo fui o primeiro, porque também fomos confrontados com a primeira situação. Foi logo o caso de um lar que não era ilegal, obviamente, era um lar legal, em Vila Chã de Ourique. Nós tivemos uma reunião naquele briefing diário da Proteção Civil, fez ontem, domingo, uma semana, em que o Dr. Renato Bento, o diretor distrital, tomou, até foi por iniciativa dele, se podia participar na reunião, dado também, porventura, à crítica construtiva que temos feito, e pôde esclarecer que hoje há um plano de intervenção para essas casas de acolhimento e para esses lares que ainda não estão legalizados. Esse plano de intervenção também define, depois de receber os relatórios feitos para a Autoridade de Saúde, com o acompanhamento das visitas por parte da Câmara Municipal e de outros serviços, bombeiros, etc., um conjunto de pessoas que acompanharam, não a Segurança Social, que acompanharam essa iniciativa, produziu-se um relatório entregue à Segurança Social, que sei que tem a intenção, dentro dos testes que estão disponíveis, e aqui com a noção que eu tive que não se conseguia testar todos ao mesmo tempo, à forma que os testes estão a chegar, a forma como está organizada ao nível da Lesíria do Tejo, começou-se pelos lares maiores em cada concelho e depois há uma segunda volta distribuído pelos 11 municípios onde se vai testando para os mais pequenos e onde também estão contemplados os colaboradores destes lares ditos ilegais, destas casas de acolhimento. Sei que à data de hoje, seja no Concelho do Cartaxo e tanto quanto sei no território da Lesíria, que eu tenha conhecimento, essa ronda pelos lares ilegais, tanto quanto eu tenho conhecimento, ainda não começou, mas que sei que está para dias. Hoje foi dia de briefing também da CIMLT, também fazemos à segunda, à quarta e à sexta, onde estas matérias também estão a ser tratadas, e sei que ao nível da Comissão Distrital de Proteção Civil, esta matéria também tem sido objeto de acesas partilhas de preocupações. Obrigado. A questão é a seguinte, e não tem a ver com a sua atuação, pelo contrário, neste caso. Noutros casos, sim. Neste caso, não. Nós tivemos, confesso, já não sei se há 5, se há 6 semanas, numa destas nossas reuniões, o Sr. Presidente trouxe a questão pela primeira vez. E disse, e foi obviamente na segunda-feira, disse que a própria Ministra do Trabalho e da Segurança Social não sabia dessa diferença de tratamento, mas que ia imediatamente, e terá falado com a Sra. Ministra no próprio dia da nossa reunião, mas que ia imediatamente tratar do assunto internamente com a direção do Instituto de Ação Social. Até que combinámos os dois, enfim, em off, que até quinta-feira nenhum de nós tomaria uma posição pública sobre o assunto, precisamente para não introduzir ruído político nesta questão. Mas, entretanto, não passaram 3 dias, passaram 6 semanas, provavelmente, e pelo que eu percebo, a inércia da Segurança Social está exatamente a mesma, porque o Presidente acabou de dizer que os testes, porventura, e o trabalho, porventura, estará prestes a começar, não é? Eu acho que isto é gravíssimo. É gravíssimo, e aliás, à medida que os dias e as semanas vão passando, enfim, e agora, porventura, este processo de desconfinamento vai mostrar isso mesmo, o sucesso, no fim, digamos assim, do combate à pandemia Covid-19 deve-se essencialmente a 2 fatores. Por um lado, e em partes iguais, mas por um lado, ao extremo profissionalismo dos trabalhadores de todas as instituições envolvidas, entre as quais os trabalhadores da Segurança Social e, fundamentalmente, também bombeiros, proteção civil em geral, e Ministério da Saúde, e, por outro lado, ao civismo da esmagadora maioria da população, porque à medida que os dias e as semanas vão passando, nós percebemos que, do ponto de vista da condução política dos processos, quer no caso da Segurança Social, quer, obviamente, com muito maior exposição, do ponto de vista do Ministério da Saúde, os procedimentos e a comunicação foi completamente errática
e esperemos, enfim, estou aqui não estou a desabafar porque não é lugar para desabafos, mas estou aqui a dizê-lo solenemente e fica gravado, e esperemos que o tempo que nos espera, ou que nos separa melhor, do inverno, sirva para que essas estruturas do Estado Central ajustem os seus procedimentos para que os lapsos gravíssimos que tiveram e que continuam a ter ainda hoje não se repitam. Ainda ontem ou hoje, não me recordo já qual foi o briefing, ontem não foi, portanto foi hoje, portanto foi domingo. No briefing do Ministério da Saúde, o Sr. Secretário de Estado apresentou os números de ventiladores que, fazendo as contas com o número de ventiladores apresentado há 3 semanas, não dá certo. Quer dizer, tínhamos mais ventiladores há 3 semanas do que aqueles que agora temos com aqueles que estão a chegar dos chineses. Quer dizer, e obviamente que, enfim, todos nós, todos nós é um plural estático, temos memória curta, mas se algum de nós perder, em particular, algum tempo a fazer algum desse raciocínio e dessas contas, perceberá que, desde logo, uma coisa muito simples, do número de ventiladores, que, afinal de contas, aqueles que vêm agora dos chineses ainda vão chegar a um número inferior àquilo que supostamente tínhamos há 3 semanas. E, portanto, de facto, isto é uma condução política de verdade aos céus. Quanto aos lares, Sr. Presidente, a pergunta era a segunda, que recorda-se com certeza que eram 2 questões. A segunda é saber se aqui no nosso Conselho se já foram testados todos os trabalhadores. A mesma pergunta, há pouco era para as creches, agora é para os lares. Dizer aqui o seguinte. Eu não o acompanho na sua apreciação em relação ao Ministério da Saúde. Não é só o Ministério da Saúde, peço desculpa. Eu estou a falar em geral também do Ministério da Saúde. Há pouco, por causa da questão dos... Eu já lá ia à segurança, aí na questão de um número mal dado, quer dizer, acho que eu e principalmente o vereador, tem mais experiência política do que eu e teve encargos de grande responsabilidade, que é mesmo assim. Geriu um dos maiores institutos públicos do país, portanto, também só prova a sua competência e a sua preparação, e acho que aí sabe, e digo que sabe melhor do que eu, que não há pessoas infalíveis, e a gerir todos os dias em direto conferências de imprensa, a ver um lapso do número, honestamente acho que não serve para julgar um trabalho que tem sido fantástico até à data, da parte do Governo, da parte dos nossos concidadãos, da parte das instituições e dos profissionais de saúde, e acho que não é por um lapso ou por um erro que podemos apagar e devemos apagar todo um trabalho que está feito de uma pessoa que em direto engana-se no número e há de estar... Não foi o caso de se enganar, mas enfim... Mas há de estar para nascer quem nunca cometeu um lapso desses, acho que não foi um gesto de má fé e, portanto, não o interpretei assim. E também dizer que a Ministra foi bastante proativa, porventura, ao nível dos serviços, e nós também sabemos isto pela experiência, nem sempre as coisas se mobilizam à velocidade que quem está no topo desejava, mas este plano de intervenção da Segurança Social penso que já tem 2, 3 semanas e inclusive foi discutido na Comissão Distrital de Proteção Civil. Volto a dizer isso, não retiro as minhas críticas, que numa fase inicial acho que se andou devagar em relação a esta matéria e houve uma discriminação, sendo a pessoa humana digna em qualquer condição, houve aqui discriminação, no meu entendimento, entre o tratamento que devia de ser igual, entre o idoso numa instituição legal e um idoso numa instituição ilegal, e tivemos a oportunidade de partilhar isso, e eu tornei isso também aqui claro, como água. Em relação aos lares, volto a dizer, tirando os ilegais, a informação que temos é que todos os lares já foram testados e que, inclusive, os centros de dia, nomeadamente aqueles que têm serviço de apoio ao domiciliário, penso que, nesta altura, também já foram todos testados no nosso conceito. Portanto, aqui o que pode estar aqui a faltar é no que tem a ver com os ilegais, como há pouco eu mencionava, onde não tem notícia dessa ronda já ter começado. Voltando àquilo que eu há pouco dizia, não houve testes que chegassem para todos ao mesmo tempo. E, portanto, a Segurança Social aqui teve de definir critérios e o critério foi, não deixando nenhum município para trás, pediu à CIMLT para a gente se organizar, houve um diagnóstico exaustivo feito município a município, começámos pelos maiores em todos os municípios, já houve a segunda ronda para a segunda linha e penso que agora nessa terceira ronda, tenho a certeza que nessa terceira ronda estarão os trabalhadores desses lares ilegais, casas de acolhimento que têm entre 4 pessoas a 7 pessoas, 8 pessoas, 10 pessoas,
Portanto, estamos a falar já de uma escala bem mais pequena, não os retira da necessidade de testes, mas para perceberem como é que teve que ser organizado, não havendo capacidade na região nem no país de testar toda a gente ao mesmo tempo, que isso era o mais desejável. Muito bem, muito obrigado. Passamos então, Presidente, digamos assim, ao terceiro grupo, e penso que também serei rápido, a questão económica. O Presidente referiu inicialmente na sua intervenção o facto de o Governo ter, enfim, aceitado uma proposta e transformou-a em decreto-lei, no sentido de que os municípios possam ter aqui algum alívio no seu orçamento de 2020. E o nosso ponto, Presidente, é o seguinte: é fundamental que nós tenhamos acesso a algo que, aliás, já pedimos há meses atrás, e, portanto, até muito antes desta questão da pandemia, mas agora, para efeitos de preparação, enfim, como dizia a vereadora Ana Bardino, do próximo plano de investimentos, próximo será, seguramente, a breve trecho, para efeitos de revisão orçamental 2020, mas que nós tenhamos acesso detalhado aos níveis de execução do plano de investimentos de 2018 e 2019. Porque, naturalmente, do ponto de vista político, é absolutamente determinante que nós façamos uma análise daquilo que estava previsto até março deste ano e daquilo que foi executado e daquilo que vai surgir a partir, suponhamos, de julho, não sei quando o Sr. Presidente vai apresentar uma proposta de revisão do orçamento, mas será seguramente por aí, para efeitos comparativos. E, portanto, eu reiterava aqui, enfim, sei que estarão disponíveis para o efeito a curto prazo, para que nós também consigamos ter tempo para analisar os números com o rigor que os leitores nos exigem que coloquemos nas nossas questões, os dados de execução do plano de investimento de 2018 e 2019, enfim, e porventura também na altura do primeiro semestre de 2020. Este é um dado muito relevante porque naturalmente impacta na análise que nós venhamos a fazer daquela que seja a vossa proposta de revisão do orçamento de 2020. Gostaríamos também de, a este propósito, dizer e reiterar uma proposta que fizemos aqui há cerca de um mês, creio eu, algumas reuniões atrás, para, não importa se é formal, se é informal, mas para a criação de uma comissão de acompanhamento da economia local. Achamos que para esse plano de investimentos, e independentemente das reuniões bilaterais que o Sr. Presidente, naturalmente nessa qualidade, tenha e deva ter, acompanhado pelos seus vereadores com pelouros, e por quem vai entender do ponto de vista municipal, nessas reuniões com os empresários, com as suas estruturas representativas, se a ideia do Presidente é que nós possamos discutir de uma forma aberta, do ponto de vista político alargada, essa proposta de revisão do orçamento e, portanto, também o plano de investimentos, nós achamos que devemos participar em algumas dessas reuniões com os empresários, sob pena de termos aqui, obviamente, níveis de informação diferentes, e tendo níveis de informação diferentes, o nosso aporte, as nossas propostas não serão tão ajustadas, porventura, à realidade como deveriam ser. E, portanto, eu reitero aqui, eu e o vereador Nuno Rosa Nogueira, reiteramos aqui a proposta e, enfim, a solicitação de que para algumas dessas reuniões, que não são reuniões de forças políticas, são reuniões do Executivo com os empresários e com as suas estruturas representativas, que nós também possamos estar presentes, naturalmente, para com eles discutirmos, ao seu lado, enquanto Presidente, aquelas que são as prioridades referidas e a sinalizar pelo nosso tecido empresarial. Gostava de terminar solicitando também cópia dos contratos Covid-19 e, portanto, cópia de todos os contratos que o município do Cartaxo tenha celebrado nos últimos 2-3 meses ao abrigo da legislação do Covid-19 e, portanto, do ponto de vista daquilo que foi a contratação pública negociada e celebrada para esses efeitos. Muito obrigado. Eu creio que o Presidente terá tido um problema, porque temos menos uma pessoa na reunião, não é? Pois, penso que sim. Pois não estou a ver aqui, não. Não, penso que tínhamos mais. Eu estou a ver 4 e tinha mais 6 e agora tenho 4 mais 5.
Sim, também não estou a ver aqui na reunião. Não está. Mas já que ele não está, também não me mandou mensagem nenhuma. Já vai entrar. Acabou de entrar. Não tem som, Presidente. Peço desculpa ao vereador Jorge Gaspar, mas Não tem importância, não tem importância. a bateria caiu. Eu ouvi até à questão da Comissão de Acompanhamento da Economia Local, etc. Ok, então foram mais 30 segundos. Solicitar também a cópia dos contratos que o município tenha celebrado desde o início da pandemia, desde o início da legislação Covid. Muito bem. Sr. Vereador, portanto, transmitir o seguinte. O grau de execução de investimento de 2018 está publicado e o 2019 em breve irá a reunião de Câmara. Eu penso que já na próxima reunião, correto, Fernando Amorim? Não sei, Presidente, não posso comprometer, está dependente do revisor de contas. Ok. Então, mas os números provisionais já os temos e Sim. podem ser cedidos, correto? Sim. Pronto, ainda com essa ressalva de que falta o parecer do ROC, é isso? Sim, mas os números já existem. Pronto, então solicitava o favor de fazer Faltava no armário. a toda a variação sem pelouros esses dados para poderem atempadamente fazer o seu trabalho, e se houver depois alguma alteração em função da análise do ROC também alertaria. Claro. E pronto, e em relação a tudo o resto, se sabe desde o início quais são os propósitos. O propósito é que aqui o plano de investimento possa ser abrangente e possa ser consensual, e da minha parte a abertura total para que possamos estar todos juntos nas reuniões a serem promovidas com as estruturas associativas empresariais, de comerciantes. Penso que devemos estar todos, naturalmente. Os tempos são excepcionais e não acho que seja nada excepcional. Podemos estar todos juntos a reunir com estes parceiros, antes pelo contrário. Da minha bem, parte, muito obrigado. máximo esforço para que toda a gente se possa rever neste plano, que vai pelo menos vincular este mandato. Portanto, entre lançar procedimentos de concurso, etc., há aí muito trabalho a fazer e naturalmente que a maior parte destas coisas irão decorrer em ano que é ano de eleições, é inevitável, não vale a pena esconder isso, e portanto, mesmo por essa razão, que todos possam participar e ter o seu quinhão naquilo que tem a ver com as propostas que ali vão ser refletidas. Ficamos a aguardar então. Obrigado, vereador. Presidente, dá-me licença. Dou. Era só uma questão que a Elvira já tinha pedido a palavra, tem a mãozinha no ar. Tem, pois tem. E era sobre a intervenção do vereador Jorge Gaspar, penso eu, sobre os lares. Vereadora. Bom, agora já vai um bocadinho fora eu ainda estou muito familiarizado com estas mãos no ar. Peço desculpa. Já é de formação profissional. Já vem um bocadinho fora de contexto, mas há pouco era só para dar duas informações. A primeira é de que no jornal O Mirante desta semana, em declarações do Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, já há um balanço do número de lares ilegais no distrito, são cerca de 130 lares ilegais. Depois dizer que é considerado lar ilegal qualquer estrutura residencial para idosos que tenha mais de 3 idosos. E, portanto, nós temos algumas situações no concelho que andam na casa dos 4, 5 idosos, portanto, mas não deixam de ser lares ilegais. E, para concluir, que temos cerca de 13 a 15 situações dessas no nosso concelho. Foram todas monitorizadas pela equipa multidisciplinar da Proteção Civil. Foi feito o levantamento das situações de higiene e bem-estar dos idosos. Só uma nos levantou algumas preocupações e, portanto, o relato de ocorrência foi enviado para a Segurança Social e que está a ser acompanhado pela unidade inspectiva
o Sr. Vereador Jorge Gaspar, como disse há pouco o Sr. Presidente, exerceu funções políticas numa unidade funcional deste Ministério, portanto sabe que é assim que as coisas se processam, nos lares ilegais entram as unidades inspectivas, e portanto, e dizer também que há aqui um fator que nos dá alguma, não total, mas que nos dá alguma tranquilidade, que é o facto de sabermos que a todo momento a nossa UCC, portanto a nossa Unidade de Cuidados Continuados do Centro de Saúde do Cartaxo, portanto intervém junto destes idosos a título individual como utentes do Serviço Nacional de Saúde, e estão atentos a qualquer situação menos bem, que não nos dê tanta segurança, e automaticamente fazem o reporte das mesmas à Segurança Social. Era só isto que eu queria acrescentar relativamente à conversação de há pouco sobre os lares. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Vereador Nuno Nogueira, boa noite. Tenha a vontade. Boa noite a todos, novamente. Vou ser bastante breve. O vereador Jorge Gaspar já avançou com um sem número de pontos que queríamos abordar. Queria começar por acompanhar as palavras do Sr. Presidente relativamente ao Sr. Manuel Barroca. Relativamente à questão do arranque do ano letivo, dos 11º e 12º anos, eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se esteve ou não em cima da mesa testar a população, professores, alunos, antes de iniciar o ano letivo. Ou seja, esta reentrée nova do ano letivo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Nós queríamos que toda a gente fosse testada no nosso concelho e, naturalmente, esses profissionais penso que era útil. Antes da abertura, sim. Penso que seria útil. Mas, Presidente, mas diga-me uma coisa, de que valores é que estávamos aqui a falar para testar esta... Era o tal valor que há pouco o vereador me perguntou, mas eu não tenho presente. Eu não tenho isso presente. O número de professores e o número de alunos que nesta altura podiam estar todos, se estivessem todos ido às aulas, qual era o número potencial de alunos e professores e auxiliares que a escola nesta altura teria. Esse número foi-me transmitido, mas eu não o tenho presente. Ok. Tem noção, sabe-se alguma, no tocante às disciplinas, se vai-se manter até ao final do ano letivo estas disciplinas, ou vai haver, à medida que o tempo vai passando, vai ser analisado e vai haver aulas para todas as disciplinas? A notícia que eu tenho da Direção-Geral é estas que agora recomeçaram. Não tenho informação nenhuma que outras estejam preparadas para avançar. Ok, muito obrigado. E para terminar, gostaria de saber como é que o município está a acompanhar a reabertura do comércio tradicional na nossa cidade e nas restantes freguesias do nosso concelho, e perceber se o município tem algum número relativamente à questão de alguns estabelecimentos que efetivamente possam já não reabrir. Não temos nenhuma comunicação de nenhum estabelecimento que não vá reabrir, dentro destes que hoje começaram a funcionar. Sabemos que há comerciantes, isto tem a ver com o nosso contacto diário, com o contacto da nossa área de empreendedorismo, onde fizemos inquérito e depois também queremos publicar os resultados do inquérito que fizemos, pelo menos para vós, para termos a noção quem é que entrou em layoff, quem é que já pediu mecanismos de apoio do Estado. Portanto, já temos algum levantamento sobre isso. Não temos comunicação de ninguém que não reabra, o que não significa que não exista. Tivemos a preocupação, e também gostava de deixar aqui em ata o agradecimento que já fiz à Ana Bernardino, mas também à empresa Criativos, nas últimas 3 semanas, 4 semanas,
trabalharam muito para fazer um vídeo que fizeram questão de nos oferecer, um vídeo promocional para o nosso comércio e para a nossa restauração. Temos acompanhado de forma direta aqueles que agora iam abrir. Sabemos que as pessoas estão com particular cuidado, sabemos que as autoridades policiais estão também aqui a fazer um trabalho do ponto de vista pedagógico. Nesta semana que passou, reunimos com os operadores turísticos do nosso concelho. Uma reunião que correu muito bem, onde procurámos e convidámos a região de turismo para estar connosco, para esclarecer muito sobre as linhas que agora estão a sair, dos programas, ainda hoje saiu um. Está-nos a chegar muita informação que nós estamos diariamente, através da área do empreendedorismo ou da área da comunicação, a tornar público e a fazer chegar especificamente aos segmentos de mercado a quem essa informação se dirige. E posso dizer, a reunião com os operadores turísticos correu super bem, deu para sentir o pulso, estavam satisfeitos com o trabalho que está a ser feito de grande proximidade e, portanto, oxalá é que, do ponto de vista da saúde pública, aquilo que tem sido a contenção, sabendo que agora, abrindo portas, é natural que os números, os contactos entre pessoas vão aumentar e que os números possam aumentar, mas que não aumentem ao ponto de aquilo que foi o trabalho dos últimos 2 meses ser deitado fora, não é? Portanto, é nisso que estamos a trabalhar. Nós, neste momento, a nível de proteção civil, reuníamos diariamente os 7 dias da semana. Neste momento estamos a reunir à segunda, à quarta e à sexta. Ainda assim, neste domingo, ontem, reunimos excepcionalmente, como tinha sido combinado entre nós, se verificássemos que os números aumentavam ou que havia assim algo de excepcional, que foi o que aconteceu ontem, e com as autoridades policiais começámos também já a preparar aquilo que é a Quinta-feira da Espiga. Verificámos muita gente envalada este fim de semana. O tempo vai estar bom na Quinta-feira da Espiga, vai estar no fim de semana, e neste momento estamos a trabalhar com a Junta de Freguesia, com quem também reunimos hoje de manhã, com a GNR, para avaliar a adoção de medidas mais incisivas, até ultrapassando aquilo que é recomendações do Governo, que dá acesso à água para desportos náuticos, mas estamos a ponderar entre quinta a domingo, voltar ali a ter medidas, porventura não politicamente corretas, mas medidas mais restritivas e mais incisivas para diminuir o fluxo de pessoas à zona de Valada, com o intuito e com o objetivo de diminuir aqui o risco de contágio. Muito obrigado. Presidente, acabei por não perceber, quando abordámos o tema aqui relativamente aos testes para os alunos, professores e funcionários para dar apoio aos 11º e 12º anos, acabei por não perceber, mas o município está a pensar avançar com essa situação ou para já está à espera de outra coisa qualquer? Não percebi. O vereador Nuno Nogueira não percebeu porque eu não esclareci. E eu peço desculpa que isso passou. Foi assunto tratado ao nível da CIMLT. Tudo o que está a ser feito a nível de testes tem um canal que é CIMLT, em articulação com Segurança Social e com a ACES da Lesíria, que depois também é harmonizado nas reuniões diárias da Comissão de Proteção Civil Distrital. Portanto, e na CIMLT esta questão foi discutida, percebemos que não havia capacidade a nível de testes para fazermos tudo isto nos timings que queríamos que fossem definidos. Mas, naturalmente, não vale a pena dizer o contrário, senão seria irresponsável da nossa parte dizer que não desejaríamos, naturalmente, que a maior parte da população pudesse ser testada, como foi nos lares, e nós percebemos porque é que começou-se pelos lares, porque é lá que está a população de maior risco e sabemos, do ponto de vista da racionalidade, tinha que se começar onde está a população de maior risco. Dizer que em relação às creches, apenas falta uma privada na cidade do Cartaz, mas que também vai ser testada. Neste momento está praticamente sem crianças e, portanto, falta apenas essa. Por uma questão ética, não vou dizer aqui o nome, mas se tiverem interesse,
depois também particularmente podemos transmitir. Está bem? Do resto eu tenho a informação, estava a abrir o mail, enquanto estávamos aqui a falar, tenho a informação que tudo o resto está testado. Obrigado. Obrigado. Não sei se tens alguma intervenção, alguma partilha queiram fazer. Sr. Presidente, queria para terminar, queria só fazer uma questão. Relativamente ao protocolo que existe entre a Câmara Municipal e a Autoridade Tributária, perceber com que ponto de situação é que está neste momento relativamente à coleta sem pagamento, não é? Impostos em atraso. Pagamentos em atraso. Sim. Eu pedia ao Sr. Vice-Presidente que acompanhe com maior detalhe se tem informação atualizada que possa transmitir. Vereador, aqui duas situações. Temos a falar do protocolo que foi celebrado com a AT, nomeadamente para nos cobrar para ser um parceiro na cobrança das dívidas relativamente aos municípios que têm pagamentos em atraso ou os impostos em atraso? Aos municípios com pagamentos em atraso, neste momento atual de pandemia. Sim, neste momento nós optámos, e foi uma medida também de apoio, dilatar os prazos de pagamento, dando a possibilidade às pessoas ter esse prazo de 30, passámos para 60 dias neste período. E todos a cobrança que temos a fazer são relativamente aos anos de 2016 para trás. Portanto, de 2017, 2018 e 2019 ficaram neste momento em stand-by. Demos prioridade aos 2016 para trás. Eu na próxima reunião posso-vos fazer o ponto de situação desses números, entre o que foi colocado na AT, o que foi cobrado e o que está em curso. Ok, muito obrigado. Não tenho esses valores. Obrigado. Presidente, já agora, se me permite, Tenha à vontade. A propósito desta questão que o Sr. Vice-Presidente referiu, depois temos a outra dimensão também do contrato celebrado com aquele consultor, cujo nome agora não me recordo, mas também não é relevante, para as cobranças, não é? E, portanto, que era um contrato que é remunerado em função do respectivo sucesso. Tem ideia de cabeça qual tem sido o sucesso dessas cobranças e, portanto, enfim, o sucesso dessa operação? Eu recorro aqui ao Vice-Presidente que acompanha essa área que tutela. O sucesso ainda é nulo, é zero. E porquê? Porque neste momento o procedimento concursal foi suspenso. Supostamente a empresa, o consultor, não apresentou ainda a proposta, uma vez que, segundo ele, não tem capacidade de resposta para dar a todos os municípios neste momento que está envolvido. Portanto, o nosso processo está em stand-by. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção que queiram partilhar. Não havendo, eu perguntava à doutora Ana Silvestre se temos atas para deliberar. Boa noite a todos. Temos 3 atas. A ata número 7 de 6 de abril, a ata número 8 de 20 de abril e a ata número 9 de 4 de maio, em que estiveram sempre todos presentes. Eu perguntava aos senhores vereadores se todos se sentem em condições para podermos deliberar as atas. Sr. Presidente, Sim, eu sim. gostaria de fazer uma referência da ata penso que é a ata número 8 de 20 de abril. Na minha intervenção deveria ser corrigido a palavra afluente para efluente. Pois, claro. Não era um problema da afluência. Eu tomei nota. Muito obrigado. Da afluência. Então podemos deliberar as atas? Sim. Muito bem. Então, nesse sentido, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Entrando aqui na ordem de trabalhos, que eu passei aqui a expor, o primeiro ponto tem a ver com o pedido de reconhecimento do interesse público municipal. Perguntava ao vereador Pedro Nobre se tem alguma intervenção a fazer ou se a informação está explícita. Presidente, boa noite. Dá nota, realmente estou com algumas dificuldades de rede, não sei se me estão a ouvir bem, se não... Estamos a ouvir bem.
Estamos a ouvir bem. Pronto, eu vou ouvindo intermitentemente, mas pronto. Dar nota que, pronto, que é mais um dos processos que ainda estão pendentes de tratamento da parte do nosso urbanismo, relativamente a todos os processos que entraram de regularização de atividades económicas, e pronto, e acho que a informação que consta do processo está relativamente explícita, mas estou disponível para alguma questão que possam colocar. Muito obrigado. Obrigado. Eu perguntava aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras, se têm alguma questão. Não havendo, podemos partir para a deliberação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 2 tem a ver com a delimitação da área de habitação urbana 4 do cartaz. Perguntava se há intervenção ou se há alguma questão. Sr. Presidente. Tenha à vontade. Nesta deliberação, há um dos parágrafos que refere, aliás, é por isso é que vem a deliberação. Na segunda página, em 2002 e a 2020, não é, Sr. Vereador? Sim, mas era também relativamente à questão do motivo em causa. Ou seja, quando se refere à falta de recursos humanos, eu gostaria de perceber qual é o volume de recursos humanos que estão afetos e quais são as categorias que estão afetas a este tipo de atividade. Sr. Vereador, tenha à vontade, Pedro Nobre. Eu julgo que não percebi bem a pergunta. Quando estamos a falar na informação, quando estamos a falar da falta de recursos humanos, tem a ver... Na proposta de deliberação, diz que a falta de recursos humanos para o desenvolvimento e tratamento das matérias que devem constar no Peru, ou seja, o que dá a entender, eu gostaria de perceber é qual é a quantidade de recursos humanos que estão afetos a este processo da área de reabilitação urbana e quais são as categorias que estão afetas. Sr. Vereador, se percebi, pronto, nós neste momento o que temos é um recurso humano afeto a esta área, que é a doutora Paula Tejeira, que está a nos acompanhar no que diz respeito à revisão do PDM e a estas propostas que nos apoia de manutenção e de acompanhamento dos processos que têm a ver com as ARUs, áreas de reabilitação urbana. E esta área de reabilitação urbana também tronca diretamente com o Peru e que é um programa mais complexo e que temos uma empresa que nos tem a assessorar nesse sentido a tudo o que são os projetos de Peru e de PAMUS. E é nesse sentido que dizemos que efetivamente não temos recursos humanos para tratar e para elaborar estas propostas de forma detalhada, porque esta proposta já é uma continuidade do que já foi feito e por isso é relativamente simples e não pedimos a nenhuma entidade externa para a fazer. Mas do seu trabalho de base inicial, levantamento de campo dos vários imóveis, necessidade de reabilitação e de identificação das áreas iniciais, houve efetivamente o apoio de uma entidade externa, até salvo erro no âmbito da CMLT, já foi no anterior mandato, e pronto, e por isso mantemos a informação de base que já vinha da proposta inicial, quando foi delimitadas as ARUs. Não sei se consegui responder ao Sr. Vereador. Muito obrigado. Sim, obrigado. Era isso. Eu estou a ouvi-lo aos bocadinhos, eu peço desculpa, Vereador, mas pronto. Obrigado. Obrigado. Então, se não existirem mais intervenções, colocava a deliberação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passava ao ponto do 3 ao ponto 7. Se alguém tinha alguma questão a colocar ao Sr. Vice-Presidente, tutela estas áreas. Não havendo questões, podemos então partir para a deliberação, para a leitura da minuta da ata. Dava a palavra à doutora Ana Silvestre. Tenha a bondade. Ora bem, aprovadas por unanimidade as atas número 7, 8 e 9, pontos 1 e 2 também aprovados por unanimidade. De seguida, a Câmara tomou conhecimento dos pontos 3 a 7. Relativamente à minuta da ata, deliberou? Quem vota contra, quem se abstém, aprova por unanimidade com encerramento às 22 horas e 20 minutos. Quero agradecer aos vereadores, transmitir-lhes que se calhar a próxima reunião vamos manter ainda por plataforma digital e depois devemos tomar decisão. A mim dá-me um jeitão, como sabem, eu estou aqui um pouco mais impedido de sair do meu domicílio, mas depois também tenho que naturalmente colocar à vossa consideração se querem manter este figurino ou outro e naturalmente a maioria dos elementos do Executivo
tomará a decisão sobre essa matéria. Portanto, resta-me desejar-vos uma boa semana com muita saúde e até breve. Obrigado, boa noite. Obrigado, saúde, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite e obrigado.